Sejam bem-vindos ao 22º episódio do Visão de Jogo Podcast. Eu sou o Willy Robert e o assunto do programa de hoje é o balanço geral da temporada de 2025 do Palmeiras. Muito obrigado aos que se inscreveram na última semana, deixaram o seu like, compartilharam com os amigos. Não teve short nas duas últimas semanas, devido a uma reformulação que eu estou fazendo aqui no canal. Você já vai ver nova imagem aqui do Visão de Jogo, algumas mudanças gráficas, mas a partir dessa semana já voltará tudo ao normal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os palmeirenses e vamos para mais um podcast. Vamos lá, rapaziada, vamos falar sobre essa temporada do Palmeiras, para apagar de vez da nossa memória, fazer um balanço geral aqui sobre tudo que aconteceu nessa temporada, sobre todos os jogos principais. Vamos estar acompanhando aqui também sobre todas as informações dos jogos, de todos os jogos, tudo que o Palmeiras fez e deixou de fazer, todas as falácias, todas as mentiras contadas pra gente. Tentar passar aqui por cima, claro, nada muito aprofundado, porque em uma hora de programa não dá pra se aprofundar em tudo, mas nos principais pontos aqui eu vou estar mostrando pra vocês que essa temporada foi nos contada uma história, mas não uma história com H, mas sim uma história. Foi contado algo que nós não vivenciamos, ainda que alguns, os que contam, queiram fazer a gente acreditar numa mentira. Não é mentira. Infelizmente, alguns palmeirenses caíram, ainda estão caindo. Outros, que não é a maioria, infelizmente, mas está se tornando uma maioria na torcida do Palmeiras, que está abrindo o olho, está entendendo tudo que foi feito e tudo que foi deixado de ser feito nessa temporada. Vamos lá. Como foi o começo da temporada do Palmeiras? Fazer mais ou menos uma repaginada aqui, só para vocês lembrarem. O Palmeiras entrou pressionado em 2025 devido à temporada de 2024 ter sido muito abaixo, tanto tecnicamente quanto taticamente. Foi um time muito abaixo. A gente veio de eliminação em Libertadores para o Botafogo nas oitavas de final da Libertadores, eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil também nas oitavas, Brasileirão que a gente perdeu em casa para o Botafogo, podendo apenas empatar, e faltava depois 2 partidas só para manter a liderança, e conseguiu perder a liderança em casa. É um time que já vinha assim, ainda que tivesse sido a primeira temporada do Estevão, vinha dependendo muito do Estevão, aí já falando da parte tática, e era um time que trabalhava muito na ligação direta, ou não era muito, trabalhava só na ligação direta. E com o Estevão tinha jogada individual. Depois a gente vai ver aqui uma parte da temporada que sem o Estevão era só a ligação direta, nem as jogadas individuais tinham. E as contratações do início da temporada do Palmeiras 2024 não tinham sido de impacto, e no meio da temporada tinha sido contratado o Maurício, o Felipe Anderson, mas também que não surtiram aquele efeito que a gente esperava, né? Em 2025, o Palmeiras já começou com a contratação do Paulinho, sendo o principal nome, né? Sendo o jogador que, em tese, viria para fazer a diferença. O Palmeiras teve alguns nomes da base que tiveram chance já no Campeonato Paulista, né? Como o Benedetti, o Figueiredo, o Alan, o Luigi, o Thales. Foram jogadores que tiveram bastante chance no Campeonato Paulista, porque o Abel tinha dado aquela mesclada, né? No começo do campeonato. O Palmeiras fez a contratação do Mikael durante o Campeonato Paulista, né? No início até durante o Campeonato Paulista. Teve o Mikael, Bruno Fux, o Emiliano Martinez, o Evangelista veio um pouco depois, Facundo Torres. Teve também a contratação do Vitor Roque já no mata-mata do Paulistão. Foram esses jogadores que foram contratados. Porém, no início da temporada, para quem não se lembra, quando eu falo da reformulação mentirosa do Palmeiras, é isso. No início da temporada, o Palmeiras ainda contava com o Mike, Marcos Rocha e também o Rony. O Rony ainda jogou a primeira partida, se eu não me engano, contra a Portuguesa. Aqui a gente vai estar dando uma olhada. Então, o planejamento do Palmeiras não foi de fato um planejamento. As coisas foram acontecendo e foram dado o devido peso, ou melhor, foram acontecendo mais
precisamente por causa que foi visto que o Palmeiras ia ficar para trás se não fizesse essa reformulação. Mas vamos lá. Começar aqui pelo Campeonato Paulista. O Abel, ele planejou o Campeonato Paulista mesclando o time titular, time profissional, com a base. Tiveram muitos moleques da base que jogaram, que é o correto. Ainda que a desculpa que tenha sido dada foi devido a calendário, porque tinha a Copa do Mundo, teve pouca pré-temporada, pra mim é o correto. É jogar os moleques da base, é você poupar o time. Ainda que eu acho que ele não tenha feito da maneira correta, porque ele jogava com um time praticamente titular num jogo, ou melhor, praticamente titular não, jogava com metade de um time titular, metade da base, e ficava mesclando assim o time. Eu não acho a maneira mais correta. Eu acho a maneira mais correta, inclusive, é jogar um time titular e um time reserva, um jogo para cada, porque dá ritmo de jogo para os jogadores, dá confiança para os jogadores de estarem começando a partida, que faz muita diferença para um jogador, e dá chance de todo mundo jogar, desde o início. Mas vamos lá, vamos aqui para a segunda cena. Vamos começar aqui com Palmeiras e Portuguesa. O Palmeiras venceu a Portuguesa na primeira rodada, vocês estão vendo aqui, por 2-0, jogando bem, que foi uma diferença do que a gente vendo em 2024, mas com alguns detalhes que se repetiram na temporada, durante a temporada com jogadores diferentes. Vocês vão poder ver aqui, vou entrar aqui na partida, vocês vão poder ver o quê? O Palmeiras, ele usou muito da bola longa, bola esticada, ainda que tenha aplicado uma intensidade muito grande nessa partida. Os jogadores estavam muito longe da área e fazendo muito corredor. É impressionante como o estilo de jogo do Abel é um só. Vocês podem ver aqui, aqui a formação que eles utilizam aqui no SofaScore do 4-3-3 não é exatamente essa que aconteceu. Eu gosto mais de ver aqui pelo posicionamento médio do jogador. E olha o posicionamento médio do jogador. Eu já vou pedir para vocês se atentarem no Estevão, 41 aqui do Palmeiras. Se atentem no Estevão. Você vai ver isso aqui no Campeonato Paulista se repetir, se não for em todos os jogos, quase todos os jogos. Esse posicionamento aqui do Estevão. Sempre mais avançado que todo mundo. E sempre aqui nesse corredor. Sempre pela direita. Muito pouco dentro da área. Aqui nesse jogo ele pisou bastante na área. Mas o normal é você vai ver muito pouco de pisada na área. O time jogou com o Maurício e com o Thales, mas você vê que nenhum dos dois era atacante de fato. Muito pouca presença dentro da área. Quanto menos borrado está aqui, ou melhor, quanto mais borrado está, menos presente está dentro da área, né, dentro desse local. O Maurício, que em tese estava mais avançado que o próprio Thales, caindo muito pela esquerda, pouquíssimo pelo meio. Aqui foi o Rômulo, que todo mundo sabe, não é ponta, mas olha o corredor que ele veio fazendo aqui. E você vai ver isso se repetir, sabe com quem? Felipe Anderson. Quando o Felipe Anderson começar a aparecer aqui na temporada. Os dois laterais, cobrindo sempre mais do meio do que o meio do campo, né? Não o meio de campo, né? A parte do meio, da parte central do campo, do que basicamente o fundo ou muito defensivo. Sempre nessa parte aqui, que é o que se repete durante a temporada. O Richard Rios fazendo o campo inteiro. E o Fabinho, que jogou, fazendo o primeiro volante. Posicionamento aqui, nada demais. Mas eu peço que vocês se atentem ao Estevão, principalmente aqui. E a pouca presença na área dos jogadores do Palmeiras nessas partidas. Depois a gente vai para outro destaque aqui, né? O próximo destaque da partida. Eu posso colocar aqui o empate que o Palmeiras teve em casa com o Corinthians. O Palmeiras empatou com o Corinthians no jogo no Allianz Parque. Foi 1-1. E teve mudança na formação e um problema que se repete, que é esse problema que eu falei agora aqui. E é engraçado o que eu vou mostrar para vocês. O Gustavo Gomes tendo mais ação na área do que o Estevão. Olhem para vocês, só para vocês darem uma analisada aqui, para você ver que eu não estou ficando louco. Olha a ação na área do Gustavo Gomes aqui. Gustavo Gomes. Ou seja, é aquele final de jogo que se repetiu inclusive na final da Libertadores, né? Curioso. Gustavo Gomes já uma boa ação dentro da área, um bom tempo aqui para ficar nessa marca. E o Estevão, olha o Estevão, muito presente aqui nessa área do campo e pouquíssimo na área aqui para finalizar. Sempre muito no canto, sempre muito na beirada. Nada
nada, ainda que ele seja o jogador mais próximo ao gol na formação, vocês podem ver que ele é o mais avançado, ou já que é o posicionamento médio, provavelmente é o jogador que menos voltava para marcar. É um cara que também não consegue pisar na área, não consegue ter presença de meio aqui na entrada da área como um camisa 10. É um posicionamento totalmente errado. Que o Abel, como eu sempre falei, o Abel nunca soube usar o Luiz Guilherme, nunca soube usar o Endrick, nunca soube usar o Estevão. Foram jogadores subaproveitados no Palmeiras. E o outro jogo, eu até passei a partida contra o Santos aqui. Vou passar para a partida contra o São Paulo. Que a partida contra o Santos vinha da Série B, um time que estava meio capenga, e o Palmeiras conseguiu virar no final do jogo já, né? Fez 2 gols rápidos. Não tinha muita base de análise aqui, foi um jogo muito aleatório. Partida contra o São Paulo. Essa partida eu vou confessar que eu nem lembrava. Foi vendo aqui no histórico, puxando para vocês, que eu lembrei. O Palmeiras já mudou de novo a formação. Lembre-se que naquela primeira partida tinha sido um 4-3-3. Na partida contra o Corinthians, esqueci de mostrar para vocês a formação. Foi um 3-4-3, jogou com 3 zagueiros, Murilo, Gomes e Naves. E aqui já mudou para um 4-1-3-2, posicionamento médio. O time do Palmeiras jogou de qual maneira contra o São Paulo aqui? Aí já teve mudanças dos jogadores, como eu falei, muitas mudanças, até aí normal, mas o time deveria ter uma base. O Flaco Lopes era o jogador mais avançado, beleza. O Flaco Lopes sim tinha presença diária. Mas você pode olhar, esse aqui é o Richard Rios, fazendo o corredor. Ah, não tinha o Estevão. Richard Rios vai fazer o corredor. Sempre tem alguém para fazer esse corredor. Nunca é o lateral, para fazer até o fundo. Para fazer jogadas tanto individuais quanto trabalhadas, mas até o fundo. Bastante presença aqui. Jogando em casa. Ah, é clássico, mas jogando em casa contra o São Paulo. Olha o Mike. Quase que um terceiro zagueiro. O Piquerez, mesmo o Piquerez, a presença dele é sempre mais na criação do que no fundo, para fazer um cruzamento, para participar de uma jogada de gol. Aí o meio-campo do Palmeiras, como sempre, muito perdido. Como você falou, aqui está o Emiliano Martinez, aqui está o Richard Rios, aqui está o Rafael Veiga e o Facundo Torres. Qual a diferença do posicionamento do Piquerez para o do Facundo Torres? Facundo Torres ainda que teve presença do outro lado do campo. Qual a diferença dos dois? Nenhuma. Ou seja, os dois fazem o mesmo lado do campo, participam do mesmo lado da jogada. Como que vai dar jogo? Como que vai ter criação de jogada desse jeito? E o Rafael Veiga, em vez de estar próximo à área aqui, sempre muito longe. E eu estou mostrando isso para vocês porque é uma coisa que se repetiu durante toda a temporada em momentos diferentes. Tirando o pequeno momento do 4-4-2 que eu vou estar chegando aqui para falar para vocês logo, todo o resto do ano do Palmeiras foi assim. Todo o resto do ano do Palmeiras foi dessa maneira. Não teve diferença alguma. Aí vamos passar para o próximo destaque aqui, que é o primeiro jogo da final contra o Corinthians. Vamos passar aqui para frente. O Palmeiras teve esses resultados, brigou ali, quase não classificou, né? Teve aqui aí teve o jogo contra o Mirassol, que o Palmeiras classificou, depois venceu o São Bernardo. Aí venceu o São Paulo, também não tem muita base de análise aqui esse jogo, mas vamos para a final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo contra o Corinthians, no Allianz Parque, que o Palmeiras perdeu por 1-0. Já mudou novamente a formação, 4-2-3-1. Já a quarta formação que eu anotei aqui, entre os jogos mais importantes, isso que eu não coloquei todos os clássicos, né? Eu não coloquei todos os clássicos aqui. O que apresenta esse time aqui? É um time que foi penso para o lado direito. Muitas ações para o lado direito e, assim, vocês vão ver aqui, pelo menos 4 jogadores com raio de ação predominante à direita. Eu vou mostrar para vocês aqui. Obviamente, sempre o Estevão, muito na direita. Foi um Palmeiras muito ofensivo, se você for olhar pelo posicionamento médio, sempre todos na linha, praticamente à frente da linha do meio campo. Mas olha o posicionamento do Estevão, o jogador que era para ser o mais perigoso do Palmeiras. Na direita, na linha de fundo aqui, totalmente aqui na direita. Nenhuma ação na área, praticamente. O Vitor Roque. Olha o Vitor Roque, pingando em todo lugar. Pingando. Mas nenhuma presença fixa mesmo no ataque. Aí você vai, como eu falei pra vocês, 4 jogadores predominantemente à direita. Foi o Estevão, Rafael Veiga, só na direita. Opa, até abri outra coisa aqui. Calma aí. Richard Rios, à direita. E o Mike, à direita. Mas olha a presença do Mike no jogo. Presença ridícula. Não teve presença nenhuma em campo praticamente. O Murilo, é zagueiro, vai ter mais o Murilo estava mais presente à frente do que o próprio Mike. Olha que vergonha. Olha o posicionamento do Murilo, o posicionamento do Mike. Do outro lado você tem quem? O Facundo Torres, que pinga também para tudo que é lado, mas sempre no mesmo corredor. E o Piquerez.
posicionamentos idênticos praticamente. O Piquerez mais presente na parte da criação da jogada, como eu falei, e o Facundo Torres meio que não chove nem molha. Não chove nem molha. E aqui o Emiliano Martínez. Ou seja, um time que não tem movimentação, não tem criação, e um time muito penso para um lado só. Como eu falei, ainda devido a ainda ter a presença do Estevão, o time do Palmeiras estava dessa maneira. E a volta contra o Corinthians aqui na Neoquímica Arena, ou na Química Arena, outra mudança. 3-5-2. O Palmeiras foi para um 3-5-2, de um 4-1-3-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, foi para um 3-5-2. Ou seja, 5 mudanças nos jogos grandes. Como que você quer que um time desse tenha entrosamento, tenha entendimento tático, principalmente no jogo grande, que é o que mais exige isso? Não tem como, é impossível. É impossível você ter isso. Porque o time todo jogo é uma mudança tática, é uma mudança de jogadores, é uma mudança geral. Não tem como você conceber tudo esse tipo de informação. Ainda mais quando você, independente da formação que você usa, o time joga da mesma maneira. Independente do posicionamento dos jogadores, o time joga da mesma maneira, ligação direta no Estevão. Não tinha como ter um ano diferente, não tinha como ter uma temporada diferente, um futebol diferente, sendo que o treinador apresentava a mesma coisa jogo após jogo. Aí o que aconteceu no segundo jogo? O Palmeiras tem mais essa mudança tática que não surte efeito. O time totalmente desequilibrado, sem aproximação. Vocês conseguem ver aqui que é um time espalhado porque tentou imprimir mais velocidade ao invés de ficar com a bola no pé. Teve um posicionamento médio mais assim à frente, tem até o próprio Rafael Veiga mais à frente do que o Vitor Roque muitas das vezes. O Vitor Roque, um posicionamento de ponta, uma coisa ridícula. E o Estevão, como sempre, muito mais à frente, mas sempre pela direita. Ninguém na área, ninguém pisa na área nesse time, ninguém pisa na área nesse time. Olha, só para vocês terem uma ideia, ninguém pisa na área nesse time. Facundo Torres, então, e nem se fala, Piquerez. É sempre o mesmo posicionamento. Um jogador que está na esquerda fica na esquerda, o que está mais à frente na esquerda fica mais à frente na esquerda, o que está no meio fica mais do meio para um lado ou para o outro, o que está na direita fica sempre na direita. É sempre assim. É sempre esse posicionamento. Isso se repetiu a temporada inteira e eu vou estar aqui mostrando para vocês. Lembre-se, mais uma mudança tática, né? É até interessante vir aqui nas estatísticas. O Palmeiras trocou nesse jogo 394 passes, mas vocês podem ver que 394 passes para mim é um número ridículo. Tem que trocar no mínimo 400 todo jogo. Qualquer jogo difícil tem que trocar no mínimo 400 passes. Esse é um jogo que o Palmeiras precisava ter a bola, precisava ter mais iniciativa, porque tinha perdido o primeiro jogo. Tem um time muito melhor, mesmo assim só trocou 394 passes. Esses números aqui a gente vai estar sendo analisado com muito mais frieza durante toda a temporada aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. Mas aí perdemos o Campeonato Paulista, sem jogar absolutamente nada, foi levando, empurrando porque o time é melhor, foi chegando e chegou e perdeu. O que acontece? O Abel já estava totalmente pressionado já nessa altura do campeonato pela falta de futebol e agora pela falta de resultado. Porque lembre-se, nos outros anos o Palmeiras chegava após o Campeonato Paulista já campeão do Campeonato Paulista, mas já com uma Supercopa ou uma Recopa. O Palmeiras chegou nos outros anos com ele dessa maneira. Exceto 2021, que perdeu todos, né? Todas as finais. Mas o 2022 foi assim, 2023 foi assim. 2024 perdeu para o São Paulo a Supercopa, mas ganhou o Paulista. 2025 já não tinha nem Supercopa nem Recopa para jogar e perdeu o Campeonato Paulista. Então ele começou a ficar pressionado dessa maneira, não só pelo futebol, mas também pelo resultado. E para fechar, para culminar esse Campeonato Paulista, ele ainda disse que o Corinthians precisava mais do que o Palmeiras. Quem não se lembra dessa coletiva, para você que quiser ver, vai ver a coletiva pós-jogo da final do Campeonato Paulista. Ele vai falar que só da maneira que ele fala lá nas suas gírias portuguesas, que só o Corinthians precisava mais do que o Palmeiras. Ou seja, ele não assume a incompetência de maneira alguma. E isso se repete durante toda a temporada, em todos os momentos. Sempre que precisou, sempre que o calo apertou, ele repete o mesmo discurso. Não assume a incompetência e vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga com as suas narrativas pobres e podres que ele tenta implementar e colocar na cabeça do torcedor. Mas aí começamos o Campeonato Brasileiro. Palmeiras não muda em absolutamente nada a forma de jogar, mas obtém resultados. Qual que sempre acontece no Campeonato Brasileiro. Palmeiras joga mal, mas consegue vencer. Na terceira rodada, o Palmeiras fez seu primeiro jogo bom de fato no ano, que foi vencer o Corinthians por 2-0. E um ponto principal foi o Abel utilizando o Felipe Anderson na direita. A gente vai poder ver aqui
O Palmeiras começou empatando com o Botafogo, aí teve os jogos no meio da Libertadores, que a gente vai estar falando mais pra frente. Venceu esse Sport aqui também, capenga. Aí foi enfrentar o Corinthians, foi de fato o primeiro bom jogo no ano que o Palmeiras fez. Qual que é a formação que o Palmeiras utilizou? 3-4-2-1. Gravem essa formação, 3-4-2-1. Jogadores utilizados, 3 zagueiros de origem. Utilizado Felipe Anderson pela direita. Como um ala, mas com liberdade devido a ter os 3 zagueiros. E fazendo muita associação com o Estevão. E o Vitor Roque mais à frente. O posicionamento médio dos jogadores, aí que entra o detalhe. Quando a gente vai entrar aqui nessa questão do posicionamento médio, cara, é muito engraçado e muito interessante ver. Vitor Roque, vamos começar de frente para trás. Vitor Roque. O Vitor Roque não tem ação na área, quase. Pouquíssimo. Sempre caindo muito dos lados para dentro. Pouquíssimas ações dentro da área. Richard Rios, muitas vezes à frente do Estevão, caindo para todo lado do campo, com muita liberdade para atacar, para armar o time. E o Estevão, caindo para tudo que era lado do campo. Tudo que era lado do campo também. E o Felipe Anderson fazendo muito corredor. Só que, olha o mapa de calor do Felipe Anderson. O mapa de calor do Felipe Anderson deveria estar aqui, ó. Ele como um ala direito nesse jogo, era para estar aqui, ó. Palmeiras... Isso que foi uma partida boa do Palmeiras. Uma partida que foi a primeira que o Palmeiras fez no Campeonato Brasileiro. Uma primeira no ano. Esse era o posicionamento. O Felipe Anderson está posicionado mais quente atrás, do meio para trás do que do meio para frente. E colado ao Bruno Fux. Colado ao posicionamento do Bruno Fux. Na esquerda isso se repete. Facundo Torres e Piquerez é só esse mesmo lado. O que mais está quente aqui é o lado que ele mais ficou presente na partida. O lado do campo. Cara, os dois têm um posicionamento idêntico. E o Piquerez ainda chegou mais à frente do que o Facundo Torres. O Facundo Torres não consegue chegar nem pelo meio, que ele estava com essa liberdade para jogar junto com o Estevão, como 2 meias, né, no 3-4-2-1, né? Então assim, o Palmeiras não consegue, mesmo fazendo uma partida boa, porque esse foi um jogo que o Palmeiras imprimiu intensidade. Você pode olhar nas estatísticas, olha o número de passes do Palmeiras, 272 passes. O Palmeiras praticou 272 passes contra 541 do Corinthians. Ah, mas o que importa é vencer o jogo. Olha a posse de bola do Palmeiras, 34% contra 66%. Palmeiras jogando em casa. E isso que foi uma partida boa do Palmeiras. Tanto em XG, que eu não levo muito isso em consideração, que é os gols esperados. Grandes chances, 4-0. Finalizações, tá? Mas número de passes pra mim diz muito. Passe e posse de bola. Porque é um time que você jogando em casa, você enfrentando um adversário que é pior que você, jogando em casa, não consegue trocar mais passes, ter mais posse de bola que o seu adversário, já diz muita coisa a respeito do seu trabalho. Isso falando para o Abel Ferreira. Mas bola pra frente. Passamos aqui Palmeiras e Corinthians. Vamos aqui pra qual a partida que eu destaquei agora? Na quarta rodada, que o Palmeiras venceu o Internacional fora de casa com a mesma formação. Ou seja, o Abel repetiu. Deu certo contra o Corinthians? Ainda que não tenha jogado uma partida de maneira tão sofisticada, da maneira que eu acho, da maneira correta para um time jogar, um time qualificado, ganhou e ganhou bem, jogando bem, criando chance, intenso, beleza. Na quarta rodada, o Palmeiras manteve a formação, o Abel manteve a formação, e o time venceu, de novo, com muita intensidade, um jogo muito pegado, que foi essa partida contra o Internacional, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. O que foi essa partida? Como eu falei, o Palmeiras repetiu. Nessa vez, repetiu até a formação, inclusive os jogadores, né? A escalação, mudou aqui o Gia e eu acho que o Aníbal, né? Que mudou aqui. 2 jogadores só, mas de modo geral o time é o mesmo. Ok, posicionamento médio dos jogadores. 3 zagueiros, você consegue ver aqui. Aníbal, Piquerez mais atrás do que o Felipe Anderson, mas olha esse Facundo Torres. Sempre colado no Piquerez. Se eu ficar clicando aqui, você não consegue saber quem é quem. Qual o posicionamento de quem? Fazendo só corredor pela esquerda. E o Felipe Anderson, mesmo com mais liberdade, o posicionamento do Felipe Anderson é muito longe do gol. Você não quer para ser o contrário, ele é um meia. Jogando pela direita ou não, ele é um meia. Olha o posicionamento do Felipe Anderson. E isso vai se repetir toda a temporada. Eu vou mostrar para vocês aqui. O Richard, como sempre, campo inteiro. O Estevão sempre muito pela direita, pouquíssimo próxima área. E o Vitor Roque, ações pingadas. Vitor Roque é o jogador de ações pingadas nesse time do Palmeiras. O próximo destaque que eu tenho para você aqui nesse Campeonato Brasileiro é na 6ª rodada, que o Palmeiras perdeu em casa para o Bahia. O Abel volta a botar a mão no que indicava ser um rumo e desorganizou tudo. Essa partida contra o Bahia é engraçado porque o Palmeiras vinha de uma sequência de vitórias, tinha vencido o Fortaleza, venceu o Bolívar na Libertadores,
E tava no rumo. É uma formação diferenciada, que não é tão ofensiva, de fato não era, mas estava vencendo com intensidade, praticando um futebol mais direto, mas criando chances. Ainda que não tenha sido, não era a movimentação perfeita do time e tal. Mas aí o Abel vai e faz o quê? Ele muda. Ele bota a mão dele de novo e muda o esquema. Ele vai para um 4-2-3-1 que não tinha dado certo na temporada. Assim, mantém um jogador ou outro, mas só porque não tinha o Estevão, ele já mudou o time. Não manteve o que ele tinha de convicção até o momento, que parecia ser uma convicção. Aí, o que pode se imaginar aqui, né? O Abel pensou o quê? Não, eu vou tentar manter mais ou menos o posicionamento médio dos jogadores, como sempre aqui, como eu falei, Facundo Torres ainda estava mais avançado nessa partida, jogou uma partida em casa contra o Bahia, mas muito longe da área, muito longe da área. Felipe Anderson, mesma coisa, muito longe da área, só corredor. Richard Rios também, fazendo praticamente uma tríplice aqui, né? Ele, o Giai e o Felipe Anderson. Os três o Giai está com um posicionamento médio maior do que o próprio Felipe Anderson, se bobear aqui na criação da jogada aqui pelo meio. O Flaco Lopes com um posicionamento mais de área, porque nessa época o Flaco Lopes ainda era o jogador da área, né? Ainda era esse jogador de área. E o Maurício aqui circulando aqui, mas também pisando bastante na área. Mas um time que você vê que não tem criação. Não tem criação. Um time, para mim, coeso, um time que cria jogadas, tem aqui 4, 5 jogadores nessa área aqui, ó. Na linha da área do adversário até o meio campo. Nessa área aqui tem 4 ou 5 jogadores no posicionamento médio. Esse quadrado aqui, que não dá para demarcar, mas vocês conseguem ver pelo scroll do mouse aqui, é o posicionamento médio base para mim, que deveria ser dos jogadores, para um time que cria chance, que troca passe, que faz tudo isso mais. Isso foi o jogo de ida contra o Bahia, não foi nem o jogo da volta, que na volta que o Rogério Ceni falou que o Palmeiras só não trocava passe, que o Palmeiras só dava chutão. Quando a gente vai ver o número de passes trocados, quase 432. Mas tem que analisar a situação da partida. O Bahia ainda trocou mais passes que o Palmeiras. Esse jogo o Palmeiras tomou gol no último minuto, tava 0-0. Foi se desenrolando a partida com o Palmeiras criando chances assim, né? Porque você vai em grande chance, é 2 do Bahia contra 0 do Palmeiras. Mas finalizando, cruzando bola para a área, tendo a bola. Naturalmente o time vai trocar mais passes. Então, mas mesmo assim o Bahia durante o jogo todo trocou mais passes que o Palmeiras. Então isso já é um indicativo, na minha opinião, é um indicativo que o trabalho do treinador é fraco. O treinador não consegue extrair nada dos jogadores. Mas isso na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se a gente for passar mais pra frente, a gente vai ver o quê? A 10ª rodada que o Palmeiras jogou contra o Flamengo. O Palmeiras fez a 10ª rodada do Brasileirão contra o Flamengo. O Palmeiras, ou melhor, até a partida contra o Flamengo, né, pela 10ª rodada, o Palmeiras vencia todos os jogos na fase de grupo da Libertadores e eliminava o Ceará na Copa do Brasil. A gente consegue ver aqui, eu vou até voltar porque aqui ele vai acontecer isso mesmo, vai atualizar devido ao tempo que está aberto na mesma aba. Voltamos aqui, né? Palmeiras, como eu falei, perdeu para o Bahia, aí eliminava o Ceará aqui, venceu o Ceará no primeiro jogo, venceu o Vasco. Como eu falei, jogando mal, conseguiu os resultados. Essa partida contra o São Paulo, sofrida pra caramba. Não foi um jogo que o Palmeiras conseguiu jogar um futebol decente. Venceu o Bolívar, venceu o Bragantino. Foi empurrando com a barriga. Até eliminar o Ceará aqui na Copa do Brasil. Parecia novamente que estava tudo certo. O Palmeiras era líder do campeonato. Mas aí foi pegar o Flamengo. Aí volta o velho problema do Abel. Botou a mão no time novamente. Voltou para um 3-4-2-1. O Piquerez perde o pênalti no início do jogo. Faz muita diferença, faz de fato. Mas vamos olhar primeiro para as estatísticas. 358 passes contra 377. Pra mim, é inadmissível qualquer time do mundo vier jogar no Allianz Parque trocar mais passes do que o Palmeiras. Contra esse Palmeiras. Eu não tô falando do Palmeiras de 2014, não tô falando do Palmeiras de 2013, 12, não, tô falando do Palmeiras de agora. Com o investimento que tem. Trocar menos passes que o adversário, independente de qual adversário seja, ter menos posse de bola que o adversário pequeno, que o adversário frágil, é inadmissível. Aí se você vai olhar aqui pro posicionamento médio, lembrando, o posicionamento médio de jogadores é calculado já diz tudo, posicionamento médio dos jogadores durante a partida inteira. Mas quando você vai olhar a escalação só, sem o posicionamento, Gia e Mike dobra de lateral, como sempre, que ele vai fazendo isso. Ou seja, não tinha Felipe Anderson, aparentemente não tinha o Felipe Anderson, não sei se estava machucado. O Alan, até então, nem jogava,
O Alan nem aparecia. Tinha aparecido no Campeonato Paulista bem, depois nunca mais. Paulinho nessa época tava até tentando voltar, né? Da contusão, jogou algumas partidas antes da Copa do Mundo. Mas olha o posicionamento do Palmeiras. Você consegue decifrar aqui qual formação o Palmeiras utilizou? Se é um 4-4-2, se é um 4-3-3, se é o próprio 3-4-2-1. Não dá pra identificar, decifrar. Mas quando você olha pro Flamengo, você consegue ver muito bem os dois zagueiros posicionados, os dois laterais, Varela e... acho que é o Varela aqui e o Alexandre. Aqui o Flamengo nem jogou com o Pulgar, jogou com Everton Araújo e Gerson. O Gerson estava no Flamengo ainda. Uns dois, um do lado do outro. Você vai ver na final da Libertadores se repetir o posicionamento dos jogadores sempre ou no 4-4-2 ou no 4-2-3-1. O Luiz Araújo jogando mais atrás para dar uma liberdade maior pro Rascaeta. Bruno Henrique e o Everton Cebolinha que jogou. Dá para você ver nitidamente aqui. Se você quiser forçar, pode ser um 4-3-3, como pode ser um 4-2-3-1 ou um 4-4-2. É a mesma base de formação. Agora no Palmeiras aqui eu não consigo entender. O Gia é muito mais à frente do que os dois zagueiros. O Mike, que era para ser o ala, chegando bastante próximo à área. Posicionamento correto para um ala. Ala, meia direita. Se fosse o Felipe Anderson, sendo o Mike, você não consegue aproveitar tanto também, porque o Mike é um jogador que é bom, mas de lateral, nada demais. Os dois volantes, um do lado do outro, Evangelista e Emiliano Martinez. Novamente se repete, Facundo Torres e Piquerez, um do lado do outro. É impressionante. E é mais engraçado, o Piquerez mais à frente do que o próprio Facundo Torres. Ou seja, o Abel contratou um meia que, digamos que o Facundo Torres seja um meia atacante, talvez. Não sei se é um meia atacante exatamente, um meia de ligação. Não sei exatamente que posição que o Facundo Torres é. Eu vou fazer um vídeo na semana que vem sobre o planejamento para a próxima temporada e vou estar falando sobre formações táticas que o Abel deveria usar ou poderia usar. E vou estar falando sobre o Facundo Torres jogar atrás dos atacantes. Um posicionamento ali. Porque eu vejo que ele tem uma qualidadezinha ali de tocar e sair jogando, tocar e fazer um 2, próxima área talvez funcione bem. Mas assim, não é exatamente essa a posição do Facundo Torres. Jogar como o Abel. Olha o posicionamento do Facundo Torres aqui, marcando, acho que o ponta ou lateral do Flamengo. Não é um posicionamento correto. O cara, na MLS, ele jogava de uma maneira totalmente diferente do que ele joga aqui. Às vezes eu cobro o cara porque ele de fato é fraco, tecnicamente não faz nada, nenhuma jogada individual. Mas você vai olhar os vídeos dele na MLS, ele fazia jogada individual, mano. Ele chegava mano a mano com os caras, ele conseguia pelo menos limpar a jogada, sair, tocar. Aqui ele não consegue fazer nem isso. Mas por que será? É ele que esqueceu de jogar a bola ou o Abel coloca ele na posição errada? Você tem que imaginar que a gente está trabalhando hoje não com craques, com jogadores medianos. E o Facundo Torres é jogador mediano. O que você precisa fazer? É tentar exponenciar ao máximo esse jogador para que ele possa melhorar a qualidade dele, a pouca qualidade que ele tem. Então assim, eu acho que esse posicionamento médio que o Abel colocou em cima dos jogadores é ridículo. Você não consegue entender exatamente se é um 4-4-2, um 3-4-2, não consegue entender nada. O Vitor Roque longe da área, Estevão longe da área, todos os jogadores longe da área. Ninguém com presença de área. É contra o Flamengo. Não tem desculpa, porque eu já mostrei aqui partidas contra o Corinthians, contra o São Paulo, contra time pequeno, contra time grande. É a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, vamos passar aqui agora para outra partida que eu destaquei aqui também. A próxima partida aqui, o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro com uma outra formação, com outros jogadores. Foi uma partida que, novamente, essa mudança, 4-2-3-1, o Palmeiras veio com o Abel, entra com o Rafael Veiga, entra com o Maurício. Não sei porque ele não conseguia imaginar um 4-4-2 com o Estevão e Vitor Roque, ou Estevão e Flávio Lopes jogando do lado do outro. Tinha que ser sempre um 4-2-3-1, ou sempre com, sei lá, jogadores de lado, sem ser jogadores de fato pontas. Sempre dessa maneira. Aí você vai ver o posicionamento médio, sempre Estevão, muito mais à frente de todo mundo, mas nunca próximo à área, sempre longe da área. Maurício, que é muito bom próximo à área, também longe da área. Flávio Lopes, que era para ser o centroavante. Olha o posicionamento médio do Flávio Lopes. Atrás de Maurício, atrás de Rafael Veiga, atrás de Estevão, quase na mesma linha do Emiliano Martinez. É um time bem treinado? Fala pra mim se é um time bem treinado. Não é um time bem treinado. Não é um time bem treinado. E quando você vai olhar nas estatísticas, fica mais feio ainda. Porque, ainda que esse jogo aqui engane muito, porque teve 64% de posse de bola,
contra 36 do Cruzeiro, teve 421 passes trocados contra 242, mas o estilo do Cruzeiro é muito mais incisivo do que o Palmeiras, ou seja, o estilo do Cruzeiro é com espaço chegar, criar e fazer gol, ou criar chances. Teve 2 grandes chances contra 0 do Palmeiras. O gol do Alan não foi exatamente uma grande chance do Palmeiras, foi um gol que o moleque achou. E se você for olhar, os passes do Palmeiras estão muito mais concentrados no segundo tempo do que no primeiro. Vocês podem ver. Porque é de acordo à necessidade da partida. É sempre que toma um gol, sempre que está atrás no placar, quer correr atrás. E aí consegue fazer o mínimo. Mas muitas das vezes o mínimo não vai ser necessário. Vai precisar de muito mais. E aí, essa é a atuada do Palmeiras. Teve a partida diária contra o Juventude, que vai acontecer mais lá na frente, até que começou a Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras só fez uma boa partida, que foi contra o Porto. Não teve nada demais. E essa, na Copa do Mundo, eu vou estar aqui detalhando jogo após jogo o que foi essa Copa do Mundo. Palmeiras e Porto. Vamos aqui, né? Mostrar pra vocês. Lembra-se que eu falei pra vocês? Lembre-se dessa formação, 3-4-2-1. O que você imagina você sendo um treinador do Palmeiras, né? Você vai estrear numa Copa do Mundo de Clubes. Tá com o elenco completo. Até o Paulinho estava à disposição, né? Ainda que fosse para segundo tempo. Você vai estrear logo contra o Porto, que era o adversário mais forte do grupo, da fase. Cara, você vai estrear na sua formação que você tem mais segurança, que você mais trabalhou durante o ano, que mais deu resultado e desempenho. Não é verdade? O Palmeiras estreou no 3-4-2-1 contra o Porto. Nessa formação, que foi basicamente o que fez o jogo contra o Corinthians. Beleza. Tá errado? Não tá errado. Tá certo. Primeiro vamos para as estatísticas. Como que o Palmeiras jogou contra o Porto? Teve muito gol esperado, muita grande chance, bastante finalização, tudo isso mais que o Porto. Cadê os passes? E mais passes que o Porto. Certo? Ok. 398, 400 passes? Tá ok. O jogo do Palmeiras foi muito bom, foi muito intenso, criou chances. Faltou o gol, de fato. Não tenho o que reclamar dessa partida. Até porque era estreia também, tem algumas coisas que tem que se levar em consideração. O Vitor Roque participou mais na área, o Estevão mais no meio, aí você teve uma participação do Estevão muito boa. O Maurício também participando mais da ligação da jogada, o Richard Rios todo lado do campo. Só que aí você tem um problema. O cara que é para ser o seu 10, que era o Felipe Anderson, junto com o Estevão, mas o Felipe Anderson, pela experiência e capacidade, só faz corredor. Só faz corredor. Cara, ele não é ponta, ele é meia. Ainda que ele jogou muito tempo na Lazio pela direita, mas como meia. O posicionamento médio do Felipe Anderson, se você for pegar na Lazio, é sempre igual mais ou menos o que está aqui do Estevão. Mais pela direita nesse caso. Mas sempre aqui, nesse pedaço de campo. Nunca foi dessa maneira aqui, marcando lateral, marcando ponta do time adversário. Dando mais valor para aptidões defensivas do que ofensivas. Não foi para isso que o Palmeiras contratou o Felipe Anderson. E mesmo assim, jogando pela direita. E essa partida, para mim, ele foi bem sim. Ele foi bem sim na partida. Mas é inadmissível o Piquerez estar em campo e o Piquerez ter mais ação ofensiva do que o próprio Felipe Anderson. Olha, comparem os dois. É ridículo. É ridículo. O Richard Rios também fazendo muito pela direita. Jogando muito pela direita. Mas aqui você via, de fato, 3. Né, o Giai jogando mais atrás, de fato. 2 volantes, 2 meias. Os alas mais à frente, de fato. E os 2... Só que, no caso aqui, os 2 meias nem tanto, porque o Estevão jogou mais à frente mesmo do que o Vitor Roque. Surtiu o efeito, deu resultado. Foi 0-0? Foi, mas o Palmeiras fez uma boa partida. Mais grave, no 3-4-2-1. Como eu falei, que era para si a formação de segurança do Abel. Aí vamos para a partida contra o Al-Ahly. Palmeiras, o que o Abel faz? Muda para o 4-2-3-1. Bota o Rafael Veiga, bota Facundo Torres, tira o Felipe Anderson, já faz uma linha de 4 lá atrás. Assim, muda. Ah, mas o Palmeiras venceu. De fato, o Palmeiras venceu. O Palmeiras venceu a partida. Mas o Vitor Roque longe do gol. Facundo Torres sempre longe do gol. O Estevão longe do gol. Rafael Veiga longe do gol. Piquerez sem ação ofensiva, como foi no primeiro jogo contra o Porto, enfrentando o Porto. Essa partida teve uma dificuldade, que foi em relação ao calor. De fato, estava muito quente. Teve até paralisação por causa dos vendavais que estava tendo lá e tudo. Mas não é desculpa. Não é desculpa porque esses jogadores são preparados para isso.
para enfrentar essas situações. Principalmente quando você vai olhar isso aqui, 35% de posse de bola contra 65%. 238 passes trocados contra 465. O que isso quer dizer? Que o Palmeiras não tem nenhuma constância durante a temporada. O Palmeiras não é um time bem treinado. Um time bem treinado, ele mantém seus valores principais jogo após jogo, dando resultado ou não. O Palmeiras dando resultado não consegue manter. É um time muito inconstante. Ou seja, não é um time que você consiga falar, não, é um time que no mínimo vai trocar 400 passes por jogo. Não. Porque um jogo troca 200, outro troca 300, outro 400, 500, como você vai ver ainda mais pra frente na temporada. Posse de bola. É o time que sempre tem mais posse de bola? Não. É o time que tem posse de bola equilibrada? Também não, porque tem jogo que tem 35% de posse de bola. Contra um adversário, pior. Contra o Porto, o Palmeiras teve mais posse, mais troca de passe, mais finalização, mais tudo. Contra o Al-Ahly não teve nada disso. Nada disso. Ou seja, o calor era pros dois, certo? Por que só o Palmeiras não jogou? Ah, mas o Palmeiras venceu. De fato, o Palmeiras venceu a partida. Mas foi uma das piores partidas do Palmeiras no Mundial. Ele teve partida boa, né? Só a partida contra o Porto. Daqui pra frente agora é só tristeza nessa Copa do Mundo aqui. Mas não tem constância tática, não tem fundamento tático. O time não é forte, embasado taticamente. Como a mídia quer introduzir que o Abel Ferreira é um treinador muito bom, muito qualificado taticamente. E a partida agora contra o Inter Miami, que vocês vão ver, é mais uma prova disso. Essa partida pra mim foi mais ridícula ainda. Manteve o 4-2-3-1, né, que tinha feito na última partida. Ou seja, não tem como eu posso dizer? O Abel não tem convicção nenhuma no que ele faz, no trabalho dele, no time dele. Nenhuma. Zero. Mudou alguns jogadores, colocou o Evangelista, Flaco Lopes, colocou o Marcos Rocha pra jogar, pra dar uma mesclada, pra todo mundo poder jogar também. Aí a gente vai nas estatísticas. Foi um jogo que gols esperados do Palmeiras são muito maior. Posse de bola, relativamente equilibrada. Troca de passe, o Inter Miami trocou 526 passes contra 419 do Palmeiras. O Palmeiras trocou 419 passes, beleza. É um número, como eu falei, é o mínimo. Mas o Inter Miami conseguiu trocar 526 com jogadores pesados, cansados, que é o Messi, o Suárez. Ou seja, é um time que é o Mascherano, o treinador. Sabe que tem um time mais lento e precisa da bola. Sabe que tem um time mais técnico e precisa da bola. Teve mais posse e mais troca de passe. Por isso que fez, inclusive, 2 gols. Mas a partida em si, não tem como mostrar aqui pra vocês como foi, porque quem assistiu sabe. Palmeiras, olha o posicionamento do Palmeiras. Todo à frente. Só que o espaço que o Palmeiras deu pro Inter Miami foi um absurdo. Tanto na criação de jogada, na saída de bola dos caras. Tudo. O Palmeiras deu muito espaço. Tomou 2 gols, depois correu atrás e empatou. Mas sempre, posicionamentos que se repetem. Estevão muito pela direita, Facundo Torres muito pela esquerda, Flaco Lopes não pisa na área, Rafael Veiga não pisa na área. Todo posicionamento errado. Sempre posicionamento errado. Time com pouquíssima movimentação. Nada que surte efeito ou vá surtir efeito com o tempo. Nenhum fundamento tático. E aí nós vamos para a partida contra o Botafogo. O Palmeiras vence a partida na prorrogação. O Abel mantém o 4-2-3-1, que ele manteve aqui. Ou seja, a convicção que ele tinha sobre o 3-4-2-1 acabou. Na única boa partida que o Palmeiras fez foi contra o Porto. Mesmo que, na minha opinião, tinha dado resultado. E daria mais resultado essa formação do que essa que ele manteve depois. Eu acho que contra o Chelsea o Palmeiras teria mais chance jogando com 3 zagueiros. Mas a gente vai estar falando depois. Contra o Botafogo, o que foi essa partida? O Palmeiras trocou 473 passes contra 552 do Botafogo. O Botafogo trocou mais passes, teve mais posse. E o jogo foi se desenrolando só na prorrogação. Ou seja, teve o tempo todinho para trocar. Os dois times trocar passes iguais, tem mais posse de bola ou menos. E o Botafogo teve mais. O Botafogo, mesmo com tudo isso, se indispôs a jogar bola. Não quis jogar. Quis empurrar com a barriga para ir pros pênaltis, provavelmente, ou achar um gol assim na aleatoriedade. Não jogou, não fez por merecer. O Palmeiras de fato mereceu vencer a partida, mas não porque o Palmeiras jogou bem. O Palmeiras não criou chances de gol. Chances de gol, não. Teve mais a bola. Assim, não em número de posse, mas teve mais a bola assim com objetividade, tentando criar e tal. Mereceu passar, por causa disso. Porque, como eu falei, por trabalho do treinador, por tudo isso, não foi. O Alan jogou essa partida fazendo muito corredor. Maurício, longe da área. Vitor Roque, poucas ações na área. Estevão, jogando pela esquerda, poucas ações na área, sempre fazendo muito corredor.
Ou seja, quem joga de um lado ou do outro sempre faz corredor pro Abel. Mesmo jogando com pernas invertidas, o meia que joga aberto ou ponta nunca faz isso. É sempre isso. Sempre pra frente. Nunca é pra dentro. Pouquíssimas ações próximas à área e dentro da área. E aí o time não flui. O time foge das características dos melhores jogadores do elenco. Ele consegue fazer isso com o próprio elenco. Aí vamos para a partida contra o Chelsea, que é a eliminação. O Palmeiras faz talvez depois do Inter Miami, faz a pior partida, porque aí o Palmeiras se negou de fato a jogar e o Abel escalou muito mal, porque ele escalou um time que em tese brigaria para ter a posse. 4-2-3-1. Mas dentro de campo o time só deu a bola pro Chelsea. Não tinha ninguém para correr. O Estevão, o Alan e o Facundo Torres não vão aguentar sozinho. O Vitor Roque não vai aguentar sozinho, porque os 4 se contra-atacassem juntos era uma coisa, mas sempre que acelerava um era só ele que ia. O resto tinha que ficar, porque o Abel segurava os caras. Porque não é possível que os caras estavam com medo de jogar contra o Chelsea. Eu não acredito nisso. Eu acredito que era mais o Abel, por estratégia, querendo segurar os caras para não tomar gol. E aí você vai posse de bola, aí você vai em número de passes trocados, grandes chances, né? O Chelsea não teve nenhuma, o Palmeiras teve uma, beleza, mas eu não sei que grande chance que foi essa também que o Palmeiras teve, né? Sinceramente, às vezes o SofaScore também contabiliza algumas coisas que eu não consigo entender. Mas as finalizações 19-7 do Palmeiras é um número assim completamente absurdo. E não é essa a diferença toda de time. Desculpa, mas não é essa a diferença toda de time. Ainda que esse time especificamente do Palmeiras aqui, devido ao Abel ter escalado muito mal, não era o melhor time que o Palmeiras podia entrar em campo. Tanto é que tinha Maurício, tinha Paulinho, tinha Aníbal, tinha Flaco Lopes, que na época também não era o segundo atacante que é hoje. Tinha jogadores sim que poderiam entrar melhor do que os que entraram em campo. Felipe Anderson, que nem entrou em campo depois, jogou só a primeira partida, nunca mais entrou. Aí a gente vai pro posicionamento médio novamente. Aí eu não preciso nem dizer. Vitor Roque longe do gol, Estevão longe do gol, Alan colado no Estevão, longe do gol, Richard, o campo inteiro, mas longe do gol, Facundo Torres colado no lateral esquerdo. E é engraçado que nessa partida que ele precisava mais colar no lateral esquerdo, ele não colou. Olha a diferença. As outras partidas que tinha o Piquerez contra adversário mais fraco, o Facundo colava no Piquerez. Nessa partida que precisava de fato um time mais coeso, não conseguia. Olha a concentração de jogadores do Chelsea. Colados, um do lado do outro, sem espaçamento algum praticamente. E olha o time do Palmeiras, aberto. Não tem como vencer um europeu dessa maneira. E aí, essa foi a Copa do Mundo de Clubes do Palmeiras. Agora nós entramos na segunda parte do Campeonato Brasileiro, que é onde entra a questão do Palmeiras não estar com o Estevão, estar sem o Estevão, né? E o Abel ensaiando novas movimentações no time. E aí é agora que começa a apresentar novas características, novos ensaios de time. E o Abel, já na 14ª rodada, o Palmeiras enfrenta o Mirassol em casa e empata. E aí nesse empate aqui, é curioso, porque o Abel ensaiou um 4-1-3-2, mas com muito pouco estímulo a troca de passes. Novamente, 381 contra 364. Posse de bola igual. Ou seja, um time que teve estímulo para ser criado, para jogar com a bola no pé, mas com pouquíssimo entrosamento, pouquíssima movimentação. O Facundo Torres já pulando para o lado direito para substituir o Estevão. O Rafael Veiga longe da área. O Vitor Roque com poucas ações, mas mais próximo da área dessa vez, só que sozinho, isolado. O Felipe Anderson, se não é pela direita, pela esquerda, só faz corredor, pouquíssima ação próxima à área e sempre colado no Piquerez. Ou seja, o Abel faz assim, usa o lateral e o meia da direita ou da esquerda, sempre colados, para fazerem tanto corridas para frente quanto para trás, sempre juntos, porque ele tem muito medo. O Abel é medroso e não consegue diferenciar, ou melhor, não diferenciar, né? Mas não consegue entender a característica de cada jogador que ele escala. Então qualquer jogador que ele escala tem que jogar da mesma maneira. E não é assim, dessa maneira que funciona o futebol. E é um dos motivos que o Palmeiras não conseguiu resultado na temporada. Outra partida que eu destaco aqui foi na 17ª, que o Palmeiras venceu o Grêmio em casa. Pra mim, na sua segunda boa partida no ano, ou melhor, no campeonato. O Palmeiras teve mais a bola, trocou mais de 500 passes, vocês podem ver aqui.
Foi um jogo que o Palmeiras de fato teve mais movimentação, mais ação próxima à área. Aqui, opa, o Palmeiras ataca pra cá. Vitor Roque, o jogo até o Luigi, né? O Luigi jogou. Maurício, o Facundo jogando pela direita. Assim, foi um time que se fez 1-0 logo no início do jogo com o Facundo Torres, mas se propôs até a bola. Foram 565 passes. Foram 10 finalizações contra 5, mais posse de bola, tentou ter mais a bola. Aí parecia um caminho, parecia um norte. Aí foi pegar o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil, lá na Neoquímica Arena, e o Abel faz o quê? Muda. O Abel muda o esquema e muda a atitude dos jogadores. O Abel vai para um 4-3-3, ou seja, já coloca um Sousa de titular, já coloca, atrasa um pouco o Maurício. De fato ele atrasou um pouco o Maurício, não deixou o Maurício mais à frente do time. O Maurício estava atrás até do Evangelista no posicionamento médio, impressionante. Facundo Torres sempre colado no lateral, isso não é segredo para ninguém. O Vitor Roque longe da área. E o Sousa, novidade, tinha mais liberdade, porque ninguém conhecia do futebol dele, até pisou bastante na área, próxima à área, tentou fazer suas jogadas. Não conseguimos vencer, perdemos pro Corinthians. E aí, empata contra o Vitória no Brasileirão, e aí vai pro jogo da volta. Vou repetir, não foi culpa só do Aníbal. A expulsão do Aníbal não foi o determinante na eliminação do Palmeiras. O Palmeiras só teve mais a bola porque o Corinthians deixou. O Palmeiras trocou mais passes e teve mais finalizações. Nem foi tanto mais finalizações assim. E nem foi tanta posse de bola mais assim do que o Corinthians. Mas só teve mais isso porque o Corinthians deixou. O Corinthians fez o gol no final do primeiro tempo. O primeiro tempo foi morno. O Palmeiras não conseguia fazer nada. Ficava ali tentando ter ali o Vitor correndo que nem um maluco. Porque sozinho, ninguém tinha o brilho, ninguém tinha a esperança, parece, mais de classificar. E aí o time ficou bagunçado. No time, novamente, sempre o mesmo espelho tático, não muda nada. Os jogadores longe da área, longe de se aproximar. Uma linha defensiva também que bagunçada, sempre um zagueiro mais à frente do outro. O Gustavo Gomes, quando tá perdendo, vai lá pra área que nem um maluco. Um time muito bagunçado. Mereceu ser eliminado pro Corinthians novamente. Não conseguiu jogar futebol, não conseguiu desempenhar, não conseguiu mostrar a sua capacidade, que é um time melhor do que o Corinthians. É um time melhor. É impressionante como se trata isso como se fosse uma... Nossa, é um absurdo. É um absurdo pensar nisso. Aí o Palmeiras vai jogar o Brasileirão, eliminado contra o Corinthians, em casa contra o Ceará, vence de virada. Só que nessa partida acontece uma coisa que foi o divisor de águas na temporada. O Palmeiras venceu de virada, estava tomando 1-0. Foi no segundo tempo, o Abel jogou Flaco e Vitor Roque no ataque. Os dois, pela primeira vez, jogaram juntos. E no segundo tempo, eles entram, jogam juntos, parecem muito entrosados e fazem um gol cada. O Palmeiras vira a partida, inclusive com participação dos dois gols. E surge, aparentemente, uma dupla que conseguiu virar a partida, jogaram bem. O Palmeiras jogou bem contra o Ceará no segundo tempo com a entrada dos dois. E aí vai para a partida contra o Universitário nas oitavas de final. É o primeiro jogo. E os dois jogam bem novamente. Jogam juntos e muito bem novamente. E aqui é onde tem a virada de chave. O Flaco e o Vitor Roque tiveram notas muito boas, inclusive aqui no SofaScore. O Flaco fez 2, o Vitor Roque fez 1. Tiveram muita participação. Se for olhar em estatísticas, XG de 3.07, 22 finalizações, 440 passes trocados fora de casa, um número bom, considerável. Assim, uma partida perfeita. Uma partida perfeita. Lembre-se, aqui tá 4-2-3-1, mas foi basicamente um 4-4-2. A mesma formação que se repetiu na temporada. Só que tem uma questão. Pra mim, essa é a formação ideal do Palmeiras. Só que, jogando com Sousa e com Maurício, dá diferença. Por que dá essa diferença? O Sousa, pra mim, ele é até mais um atacante do que um ponta. Mas é mais ponta do que meia. O Maurício já é mais meia do que ponta. Então, se os dois jogam muito abertos, um vai se destacar mais que o outro. O que fez parecer que o Maurício, durante a temporada, não conseguiu se destacar, mesmo quando o Palmeiras jogou bem, foi isso. O Maurício jogou muito aberto. Jogando aberto, você exige mais jogadas individuais. E o Maurício não é disso. Tampouco o Sousa. Também não é muito disso. Mas ele consegue se desenvolver melhor em jogadas individuais. Então acho que essa formação é ideal sim para o Palmeiras, já vou até me adiantar, mas com meias que joguem fechados, não que joguem abertos. E aí você dá amplitude para os laterais subirem. Vocês vão ver aqui que, inclusive, isso foi uma problemática no time no decorrer da temporada. Mesmo no 4-4-2,
muitas das vezes quando o Palmeiras precisava, os meias estavam muito abertos. E acaba ficando distante, porque você exige que o volante se aproxime e você bloqueia a subida do lateral. Você tem no Piquerez, você tem no Kelvin, na época era o Vigiai, mas hoje você tem no Kelvin e tal, cara, dá pra fazer. Segura os volantes e fica ou no caso segura um volante e sobe com os laterais. Dá pra fazer. Essa é uma mudança que eu faria pra próxima temporada. O Palmeiras vai pegar o Botafogo depois também, manter o 4-4-2. O Flávio Lopes e o Vitor Hugo jogam muito bem, o Felipe Anderson joga bem, faz gol. Aí já começa a ensaiar uma entrada no time, né? E aí o Palmeiras consegue, dali pra frente, se manter nessa formação, vira uma base. Só que ainda assim, o Felipe Anderson um posicionamento muito longe, muito colado com o lateral. O Facundo Torres estava no time ainda, pleiteava uma chance muito próximo do lateral. E os dois atacantes lá na frente decidindo a partida. Vamos lembrando dessas partidas aqui, que é muito curioso e, sei lá, indefensável o fato do Abel ter mudado esse time para a final da Libertadores. Esse é o time que estava dando certo, esse é o time que estava jogando futebol, esse é o time que fez o Palmeiras voltar à liderança, fez o Palmeiras chegar na final da Libertadores, ou até a semifinal, né? Porque depois também teve uma outra mudança contra a LDU. O Palmeiras foi vencendo, empatou na volta contra o Universitário, mas aí venceu o Sport, empatou com o Corinthians no Brasileirão, venceu o Inter, venceu o River Plate, venceu o Fortaleza, venceu o River de novo. Tava numa sequência muito boa. Essa partida contra o Bahia, inclusive, o Palmeiras perdeu, é o tal do jogo onde o Abel sim tem razão em falar da reformulação. De falar que um time é um time em construção, é um time que não vai ter a mesma regularidade de um time já pronto. Essa partida contra o Bahia. Por que eu falo isso? A partida contra o Bahia. Primeiro que o Bahia fora de casa é um adversário mais difícil mesmo, é complicado. O Bahia estava brigando pelo G4. O campo muito ruim, um campo ridículo, muito ruim. E um jogo onde o Palmeiras vinha numa sequência, vocês podem ver, absurda de vitórias, de jogos complicados, de classificação em Libertadores, inclusive tinha acabado de passar do River Plate. Então era um jogo aceitável se perdesse. Como não foi criado nenhum monstro por causa dessa derrota. Ainda que o Palmeiras tenha perdido de maneira muito feia, mas o campo dava essa impressão. Depois o Palmeiras foi pegar o Vasco, venceu o Vasco por 3-0, jogando todos esses jogos jogando muito bem. Venceu o São Paulo. Não foi uma partida muito boa, mas foi uma partida que o Palmeiras buscou uma virada muito forte. Bem também. Foi pegar o Juventude. O Palmeiras, assim, contra o Juventude é onde nasce o tal do piolho na cabeça do Abel. Por que eu falo isso? Aqui já voltou 3-4-2-1. Ou seja, o time que estava dando resultado, estava jogando muito bem, estava dando valor aos melhores jogadores, simplesmente o Abel vai e corta na raiz. Porque eu estava sem o Aníbal, estava sem o Emiliano. Aí inventou o Bruno Fux, jogando de volante muitas vezes, fazendo a saída de jogo. E quebrou toda a movimentação do time do 4-4-2. Toda a movimentação do time. Continuou dando certo, porque o time estava muito coeso, muito entrosado já nessa formação. Ou seja, você consegue ver aqui, ainda até jogou o Bruno Rodrigues nessa partida que fez até gol. Os jogadores próximos um do outro, jogadores com presença próxima à área, jogadores com bastante volume e vontade de ficar com a bola no pé. Praticamente um 4-1-3-2 já aqui se ensaiando com esse time aqui, com o Andrés Pereira, Veiga, Felipe Anderson e o Maurício mais à frente. E aonde que eu falo que nasce o piolho na cabeça do Abel? É essa partida aqui também, contra o Bragantino. O Palmeiras faz mais uma boa partida, de novo nesse 3-4-2-1. Com o Bruno Fux participando, fez até gol e tal. E aí, parece que se esquece do 4-4-2, da base jogando com um volante, um segundo volante, 2 meias e 2 atacantes. Aí parece que não, os 3 zagueiros. O Abel tem que colocar os 3 zagueiros para mostrar que ele sabe jogar com 3 zagueiros, para provar que ele é um treinador multifunções, que multitático, conhece várias táticas e consegue implementar isso no seu time. Cara, ele quebrou o time quando ele começou a inventar isso. Ele quebrou. Simplesmente quebrou. O time estava jogando bem, ainda conseguiu vencer as partidas e tal, com movimentação, jogando bem. Vocês podem até olhar aqui, mesmo nesse 5-1, Palmeiras 512 passes. E isso estava se repetindo em todos os jogos. Eu não mostrei aqui, mas estava se repetindo. 26 finalizações, um time com volume de jogo muito alto. Beleza. Como eu falei, foi colocado esse piolho na cabeça do Abel. Mas é uma coisa que não se sustenta.
Por que não se sustenta? É um estilo de jogo, vocês podem até ter reparado ali, o Andrés jogando quase que sozinho como volante. Isso foi acontecer na final da Libertadores. Mas antes aqui tem a partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras sim joga muito bem. Para mim joga muito bem, consegue pressionar o Flamengo. É um jogo que não vai ter muitas chances de gol, mas o time conseguiu pressionar. Jogou também no 4-1-3-2, que é um 4-4-2, com o Andrés Pereira tendo mais liberdade. Formação correta. O Palmeiras só não ganhou o jogo porque teve falhas individuais. Isso que aconteceu. Não venceu porque teve falhas individuais. Mas quando você vai olhar nas estatísticas, o Palmeiras teve mais posse de bola, trocou mais passes, teve muito mais finalizações que o Flamengo. Ou seja, o Palmeiras jogou bem. Por que o senhor Abel Ferreira foi querer mudar para a final da Libertadores? Aí que eu pergunto, por que ele quis mudar? Essa é a formação que estava dando certo. Que o Palmeiras poderia bater de frente com o Flamengo, criando chances de gol, indo para cima. Não essa formação que ele colocou na final, que a gente vai estar passando aqui ainda mais para frente. Aí o Palmeiras fez a presepada, foi enfrentar a LDU, perdeu para a LDU no jogo de ida. Então tudo que estava acontecendo de bom, ele foi querer mudar, e aí bagunça a cabeça dos jogadores, bagunça a cabeça de todo mundo, e aí ele volta para a formação contra o Flamengo. Como o time perdeu, na cabeça dele o time perdeu a confiança. O time perdeu a confiança. Sendo que não foi isso, não foi isso que aconteceu. E aí na semifinal agora contra a LDU, o Palmeiras manteve o 4-4-2, normal. Só que aí, onde que tá o problema do 4-4-2 aqui? Que muita gente falou, não era para ter escalado o Rafael Veiga. Não foi o Rafael Veiga de todo o problema. O problema foi ter escalado um 4-4-2, um time com o Rafael Veiga, um time em tese mais lento, para ter a posse e não trocar nem tem 300 passes. Esse que tá o problema. O Palmeiras rifava a bola contra a LDU de uma maneira ridícula, sem jogadores velozes, sem um time proposto a contra-atacar. Um time que era para ter a bola, não queria ter a bola. E aí você pode falar que é culpa dos jogadores ou culpa do treinador, beleza. Mas o treinador tem culpa. Tem culpa. Porque ele pode ter escalado isso, mas assim, um time experiente, um time que, o Palmeiras já venceu na altitude várias vezes. A culpa não era do 4-4-2. Qualquer formação que você escalasse, você tem que ter a bola na altitude. Porque senão você vai ficar correndo, que nem maluco. E fora as falhas individuais que tiveram também nos gols da LDU. Mas ainda assim, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu se recuperar. Trocou mais passes e conseguiu ter chances, uma chance ou outra ali, que poderia ter diminuído o placar. Não precisou na volta, conseguiu reverter, foi um jogo muito bom e tal, mas com outra mudança. O Abel teve essa mudança, foi pro 3-5-2 para essa partida, dando liberdade pro Alan, quase que fazendo um 3-5-2, mas com o Piquerez do outro lado, dando mais liberdade pro Alan e segurando mais o Piquerez. Se você for olhar aqui pelo posicionamento médio, o Piquerez ficou muito mais e o Alan totalmente lá na frente. Quase que um 4... Ficou quase com uma linha de 4 também, lá na frente, né? Num 3, num 4-1, 4-1-4-1, praticamente. Praticamente com o Vitor Roque mais à frente, essa linha de 4 com o Flaco Lopes mais atrás. Mas olha a presença diária desses jogadores. Olha a presença diária desses jogadores. Todos os jogadores muito próximos à área, criando chances, participando, jogando um do lado do outro. Só que aqui está um problema. Andrés Pereira, que não era para ser um problema, mas se tornou. O Abel colocou na cabeça dele que essa partida contra a LDU seria talvez uma base para o time, que não foi, não teria como ser, porque a LDU é fraca. A LDU sentiu o jogo na volta. E só porque o Andrés Pereira jogou como primeiro volante, único volante nessa partida, talvez ele tenha achado que contra o Flamengo podia acontecer a mesma coisa. Ou seja, já esqueceu do 4-4-2, já esqueceu do 3-4-2-1, esqueceu de todas as formações que deram certo com o time, que é um volante e um primeiro volante e um segundo volante. E aí, o Palmeiras vence a LDU, volta mais ou menos a entrar nos trilhos, vence a Juventude, vence o Santos, só que aí vai pegar o Mirassol, e aí entra outro jogo ridículo do Palmeiras, que não tem como colocar em conta de reformulação, não tem como colocar em conta de nada, é o treinador. Um time que não consegue trocar mais de 312 passes contra o Mirassol, não consegue ter a posse, não consegue chegar com clareza, toma aquela pressão que tomou no começo do primeiro tempo, sendo líder da competição, estando classificado para a final da Libertadores, bagunça tudo. É um time que não pode ser campeão. E aí, novamente, esse jogo contra o Mirassol, o time não teve muita presença diária, os jogadores posicionados muito atrás, e aí o destaque pior é esse aqui. Por que você escala o Felipe Anderson para ficar do lado do Piquerez? E o Piquerez com muito mais ação ofensiva do que o Felipe Anderson. Por quê? Por que faz isso? Ou seja, está querendo queimar o jogador. Está querendo queimar o jogador dele. O posicionamento do Felipe Anderson está pior do que o do Mike, que está do outro lado. E
obviamente não daria resultado, como não deu. O Palmeiras perdeu de 2-1 pro Mirassol. E o Mirassol, assim, tecnicamente muito fraco, mas é um time que era muito intenso. Tinha tempo para treinar, tempo para descansar, muito intenso e conseguiu os resultados e foi chegando. Contra o Santos, o time repete muito do medo. As teimosias do Abel, a bunda molice do Abel, tudo de errado. Muda de novo a formação, vai pro 4-2-3-1. Ah, mas o time estava mudado, o time estava com os seus desfalques. Mas não é desculpa para não vencer esse Santos aqui, né? Sinceramente, não é desculpa para vencer, inclusive porque teve chances para vencer. Aí quando você vai olhar o posicionamento médio, assim, é repetitivo. Ainda bem que eu tô fazendo isso uma vez só. Felipe Anderson, novamente, marcando lateral. O posicionamento médio dele mais baixo do que o do próprio GFT. Bruno Rodrigues só pela esquerda. Rafael Veiga só pela esquerda. Maurício só pela direita. O Kelvin só pela direita. Assim, é um posicionamento ridículo, assim, de um time que não é treinado. É um time que não tem a mínima chance de ser campeão, de conseguir trabalhar com clareza o que ele quer, o que o time quer. Como eu falei no início, se é um time com posse, se é um time que troca passe, se é um time incisivo, se é um time intenso. A gente não sabe. E toda essa temporada passou e a gente não sabe qual que é a ideia do Abel pro time do Palmeiras. Como eu mostrei pra vocês, acho que passaram-se 7 ou 8 formações táticas diferentes. Nenhuma surtiu efeito de fato, porque na hora que mais precisou, que era manter a formação ideal, ou 3-4-2-1 ou 4-4-2, o Abel mudou. Mas por que ele mudou? Por necessidade ou porque ele queria se amostrar? Porque ele queria mostrar que sabia mais do que todo mundo e queria inventar moda. Será que ele acha que os jogadores dele são robôs de fato? Ele fala que não, mas será que ele acha que os jogadores são robôs que vai entender, compreender absolutamente tudo? E outra, o conteúdo tático dele é fraco. Quando você vai olhar, ele muda. Mas numerologia, 3-4-2-1, 3-4 sei lá o quê. Mas em campo, quando você vai olhar pra ver o posicionamento médio dos jogadores, o SofaScore não deixa mentir, cara. É um posicionamento igual em todas as partidas. Vou ressaltar. Tirando na época do 4-4-2, foram aquela sequência de jogos muito boas. O Palmeiras venceu, voltou à liderança do Brasileirão e foi classificando na Libertadores. Fora isso, é um posicionamento, é um jogo muito ridículo, muito abaixo. É um jogo que não leva a lugar algum. Não leva a lugar algum. Tanto que não levou. Aí o Palmeiras aqui já entra no marasmo, já empata contra a Vitória, empata contra o Fluminense e vai para a final da Libertadores. E aqui tem essa partida agora contra o Vitória, tem um destaque importante aqui para fazer para vocês, até anotei aqui, que é o quê? O Abel vai para um 3-1-4-2, que era 3-4-2-1, virou um 3-1-4-2, com o Andréas Pereira jogando de primeiro volante. Ou seja, sozinho, como primeiro volante. Lembra que eu tinha falado naquela outra partida contra o LDU que ele tinha colocado essa pulga antes primeiro no Bragantino, mas depois na partida de volta contra o LDU tinha colocado esse piolho na cabeça dele, do Andrés Pereira como primeiro volante. Cara, você enfrentar a Vitória, você enfrentar a LDU, você enfrentar esses times é uma coisa. Bragantino, enfrentar o Flamengo na final de Libertadores só com o Andrés Pereira aqui, você tira a principal característica dele, que é chegar na próxima área. Você tira a principal característica dos outros jogadores, porque acaba que o Rafael Veiga tem que recompor mais, o Maurício tem que recompor mais, para segurar se o time adversário for atacar. O Vitória não vai te contra-atacar. Raramente vai fazer isso. O Flamengo já vai te atacar. E você vai ficar desguarnecido e não vai conseguir ter força para atacar depois com seus jogadores, porque o que era para ser um dos melhores, que é o Andrés Pereira com a bola no pé, não consegue jogar com a bola no pé. Não consegue, porque está trabalhando só a saída de jogo. Aí você vai ver um posicionamento aqui contra o Vitória. É ridículo. Não tem consistência. Volta à fase, ao marco zero. Volta ao início do Paulistão, que era Estevão de um lado, o que era o outro jogador que o Palmeiras estava jogando, Luigi do outro, era Felipe Anderson, aí no meio Maurício, no meio... Era assim, cada jogador do seu lado ocupa só aquele espaço do campo, não se movimenta, não confunde a marcação, não faz nada diferente. Não dá resultado. Empatou com o Vitória, depois empatou com o Fluminense e foi para a final da Libertadores muito pressionado. A gente imaginou, ele tinha deixado aquele time para a partida contra o Grêmio, aqui sem viajar e tal. E aí ele foi só que ele foi sem convicção alguma. E ele foi minando a confiança do time, como eu fui falando.
jogo após jogo, você vai mudando formação, vai mudando escalação, o time não pega consistência. Rafael Veiga foi entrando de titular nessa final, sem jogar nada, só porque ele fez os gols na semifinal. Cara, não tem o que falar, não tem muito o que falar. Eu já fiz essa análise desse jogo, até porque por isso eu vou passar até mais rápido. O posicionamento médio do Flamengo, lembra quando eu falei no Campeonato Brasileiro? Flamengo no 4-4-2? Aqui você consegue ver muito bem. 2 zagueiros, Léo Pereira sai mais do que o Danilo, os 2 laterais, os 2 volantes um do lado do outro, os 2 meias e os 2 atacantes, com 4-4-2. Palmeiras era pra ter jogado 4-4-2, mas qual é a formação que o Palmeiras jogou aqui? Dá pra se entender? Se foi um 3-3, ou melhor, um 3-4-3, um 3, sei lá o que. Não dá pra saber. Não dá pra saber. E aí, quando você vai olhar nas estatísticas, fica pior ainda, né? 9 finalizações, nenhum no gol, que é o que ficou mais famoso, né? 40% de posse de bola. Teve XG maior. Isso aqui é uma mentira. É uma mentira. E número de passes, 281 contra 443. Pra mim isso diz muito sobre o que foi a partida. Um time quis ter a bola, quis jogar e o outro não quis. Diz muito sobre o que foi a temporada do Palmeiras. Depois teve esses outros jogos aqui que não valia mais de absolutamente nada. O Flamengo foi campeão das 2 competições. E o Palmeiras ficou chupando o dedo. Agora, o que foi essa temporada, né? É o tal do ano nota 9, né? Que foi o que a Leila Pereira falou. Agora, na reunião do Conselho Deliberativo. Vamos lá, para terminar esse podcast aqui. O projeto de ditadora, ela está tentando o 3º mandato, né? Todo mundo já sabe disso. Primeiro ela disse que os conselheiros que deram a ideia, quando surgiu a primeira notícia, os conselheiros deram a ideia dela mudar o estatuto, se candidatar novamente para se eleger para o 3º mandato. Depois, na véspera da final da Libertadores, ela disse que se o estatuto for mudado não é golpe. Ou seja, já está dando uma desculpa. Deu uma baixada, uma encobertada sobre esse assunto. Depois, na véspera da final da Libertadores, ela solta esse assunto novamente na mídia. E aí solta com uma declaração ridícula dessa. E agora no conselho, teve essa briga no conselho aí. Diz que se o conselheiro pode ser vitalício, ela pode ser presidente vitalícia também. E pra piorar as coisas, ela ainda usou o Florentino Pérez como exemplo, né? É assim, é um ego, cara, tão grande. É uma sei lá, são palavras que até fogem do meu escopo de vocabulário. Cara, não tem a mínima comparação. E outra, é totalmente errado. Como o rapaz lá, o conselheiro do Palmeiras falou, foi o José Corona. É imoral. Só por isso já tá errado. Não tem mais... mas não tem. Tá errado. E outra, aí fica mais errado ainda, né? Pra quem não viu ainda, tem um vídeo no canal do Fred Júnior lá, publicou esse áudio vazado e tal, e entrevistou depois o José Corona. Depois do que o José Corona falou, ninguém falou nada, ninguém aplaudiu. Depois que a Leila deu o piti dela, que xingou o cara, falou que o cara era covarde, não sei o quê, aí teve aplausos. Ou seja, os conselheiros são comprados, cara. Os conselheiros ali, todos são comprados, os que aplaudiram. Por quê? O que ela falou, assim, foi de um descontrole emocional, inclusive, porque ele só chamou ela de incompetente. E ela chamou ele de covarde. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O cara tava fazendo questionamentos técnicos. Ainda que algumas coisas eu vi ali que ele falou que não tem nada a ver, mas... questionamentos técnicos. E tem que fazer. E ela respondeu de uma maneira totalmente desequilibrada. E quem que é aplaudido? A Leila. Ou seja, tá tudo errado aí do Palmeiras. E isso vai acontecer. Vai continuar acontecendo enquanto houver torcedor idólatra. Que enquanto tiver esses torcedores idólatras, haverá tentativa de ditadores. Pra mim, a Leila é uma tentativa, é um projeto de ditadora. O que ela tá tentando fazer no Palmeiras é isso. Tá tentando se perpetuar no poder. Quando ela entrou, já teve mudança no estatuto, que já foi totalmente errado. E agora tá tentando fazer mais uma mudança, mas de uma maneira para se promover de uma maneira absurda, que nunca foi vista no clube. E é engraçado como isso se confunde com a política brasileira, né? Como tem os gados de político
que defendem tudo que um político A ou B faz, independente do que faz, no melhor, que ele fala, independente do que ele faz, é a mesma coisa no Palmeiras. A política do Palmeiras também tá igual. Tem os canais que defendem, os canais que só para poder ganhar entrevistinha aqui ou ali com um determinado dirigente, determinado jogador, determinado acesso no clube, acaba fechando os olhos, acaba fechando a boca, não critica, não fala absolutamente nada. E aí quando você fala que o Abel tem que sair porque o Abel é fraco, ele faz um escarcéu dizendo que não, que a gente não sabe o que é futebol, que não sei o que, sendo que é o contrário, né? A pessoa que defende o Abel, defende o Abel, defende a Leila, é o que não tá vendo o campo. Definitivamente é o que não tem capacidade de ver o campo. E assim, uma percepção que eu tenho, né? A percepção é o que eu passo pra vocês também. Olha os últimos 30 anos do São Paulo e perceba a semelhança com o Palmeiras de agora. O resultado que tá dando. Eu vou estar aqui pra cobrar tudo, todos, e espero que não esteja sozinho. Mas vai ser difícil o Palmeiras não se tornar um São Paulo. Se isso acontecer, da Leila se perpetuar no poder de fato, ir pro terceiro mandato e tal, cara, é martelo batido. O Palmeiras vai sim se tornar o São Paulo. Vai chegar no fundo do poço igual o São Paulo. Pode ter a mais absoluta certeza. Porque esses conselheiros que são comprados, estão defendendo a Leila lá, o dia que a Leila sair, porque ela não vai virar uma ditadora de fato, mas indo pro terceiro mandato, ela coloca quem ela quiser lá. Esses caras são corruptos que vão entrar. Isso é óbvio, é batata. A mesma coisa que aconteceu no São Paulo, no Corinthians, ainda que não tenha sido dessa maneira, do Corinthians é diferente. Cara, esses caras vão se perpetuar no poder, ninguém tira mais. E aí? Já não escutam críticas nem da organizada, imagina da gente, torcedor comum. Então assim, é um caminho quase que sem volta. Ainda tem volta. É tirar ela do poder, de toda qualquer maneira. Mas enquanto ela estiver lá e se perpetuar ainda e tiver torcedor idólatra defendendo, não vai mudar. E aí, nós que vamos perder, né? A gente que torce, que é um torcedor comum e não vive disso, cara, a gente vai perder. Vai perder um clube, basicamente. Porque o São Paulino que comemorava na época do Juvenal, hoje tá sofrendo. Há 10, 15 anos que ele já sofre. Quanto tempo mais ele vai sofrer, será? Então, assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito pensada. O torcedor tem que parar, analisar, cobrar. Porque é uma coisa muito importante, mais importante do que o campo, nesse momento. Muito mais importante do que o campo. E olhando por esse lado, fica até pensando. Se o Palmeiras for campeão, essa mulher vai tentar o terceiro mandato. Vai tentar. E aí é mais perigoso ainda. Mas até lá tem chão. Na semana que vem, eu vou estar trazendo aqui o planejamento para a próxima temporada. O que eu faria se eu fosse da diretoria, se eu fosse treinador do Palmeiras. Vocês que não se inscreveram, se inscrevam, deixa o seu like, compartilha com os palmeirenses. E até a semana que vem. Um bom Natal. E no próximo vídeo eu desejo um bom ano novo. Valeu.